Mas eu não quero me encontrar com gente louca, observou Alice. Você não tem como evitar, disse o gato. Todos nós somos loucos aqui. Eu sou louco, você é louca. Como sabe que eu sou louca? Indagou Alice. Deve ser, respondeu o gato, ou não teria vindo parar aqui. Lewis Carroll em Alice, no País das Maravilhas. E aí, galerinha do mal, beleza? Aqui quem tá falando é o Jipeiro. E, bem, muitos de vocês devem estar totalmente espantados e admirados por estarem me vendo mais uma vez aqui. Pois é, até eu estou, porque eu pensei que eu jamais voltaria para fazer outro vídeo. Sim, eu menti no vídeo passado. E, bem, hoje eu tô aqui para falar sobre o maior vilão das histórias em quadrinhos de todos os tempos. Se você pensou no Homem-Pipa, você quase acertou. Hoje eu tô aqui para falar sobre o Coringa. E isso pode demorar um pouco, então eu já peço desculpas pela demora. Vamos lá? A loucura é, segundo a psicologia atual, uma condição da mente humana caracterizada por pensamentos considerados anormais e diferencialmente estranhos pela sociedade. E dentro das histórias em quadrinhos, o personagem que mais se assemelha e literalmente define esse conceito apresentado é o nosso querido príncipe palhaço do crime, uma das figuras mais importantes, conhecidas e queridas das histórias de super-heróis. O maquiavélico Coringa foi criado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane, aparecendo pela primeira vez em Batman número 1 de 1940. O primeiro quadrinho na história a levar o nome do Homem-Morcego, então, como podem perceber, sua primeira aparição foi deveras épica e inesquecível. Na história em questão, o palhaço é apenas um insano criminoso que quer assassinar figuras importantes de Gotham City, mais precisamente os grandes magnatas da cidade. O fato é que, por mais que na história o personagem parecesse apenas mais um clichê vil que vemos em diversas figuras espalhadas pela cultura pop atual, algo chamou muito a atenção dos criadores e do próprio público posteriormente. É claro, estamos falando de sua icônica aparência. Ao final da história, tanto o Finger quanto o Kane queriam matar o personagem, mas mudaram de ideia na última hora e decidiram poupá-lo, já que sua aparência peculiarmente amedrontadora fora contemplada e totalmente agraciada. Bem, como vocês podem perceber, essa foi a melhor atitude que os dois poderiam ter tomado. O famoso e atualmente mundialmente conhecido visual do Coringa foi parcialmente inspirado em Gwynplaine, um dos personagens principais do romance L'Homme qui rit, ou em português, O Homem que Ri, do romancista Victor Hugo, autor também de Os Miseráveis, Notre-Dame de Paris e diversas outras obras clássicas de fama e renome mundial. O personagem, interpretado pelo alemão Konrad Veidt, na obra é um homem emocionalmente debilitado, inseguro e de físico desfigurado que se apaixona por uma moça cega, a única que consegue enxergá-lo na essência. Vejam só que irônico. Durante o conto, descobrimos que Gwynplaine obteve sua descaracterização facial ainda quando criança, devido a um mandato do rei traído Jaime II. As sentenças do monarca, além de reverberarem na desfiguração do rosto do garoto, fizeram com que seu pai fosse assassinado. Não foi por vontade própria, nem devido a um fatídico e cruel acontecimento punitivo, mas sim por uma vingança pessoal que nada tinha a ver diretamente com sua pessoa. Gwynplaine sofreu pelos atos de terceiros e, devido a isso, foi condenado à talcina. Teu destino havia, assim, pregado uma peça e brincado de uma maneira insensível com ele. Interpretamos que, durante muito tempo, o personagem passou por um longo período sob efeitos psicológicos de uma depressão quase incurável. Esta seria sanada quando, enfim, fosse amado por outra pessoa, sentindo que pertencia realmente a algo ou alguém, encontrando respostas para tuas dúvidas a respeito da vida. Seus pensamentos crítico-existencialistas passaram a ti uma sensação de impotência tremenda que repercutiu em suas ações. Pelo descaso e desprezo, Gwynplaine viu-se sozinho no mundo ameaçador.
Como alguém que já passou pela dificuldade depressiva, interpreta tal acontecimento como sendo um desapego físico e emocional pela própria vida, ou por continuar vivendo, um dos muitos efeitos da depressão. O sentimento em questão não partiu de fato do indivíduo, como em praticamente todos os casos, mas sim das ações à sua volta, tornando-o completamente independente de escolhas, um refém das verdadeiras atrocidades que o rodeiam e que, de alguma maneira direta, o afeta. Muitos acreditam que essa tristeza profunda é causada por uma falta corpulenta de duas substâncias em nosso corpo, a dopamina e a serotonina, respectivamente caracterizadas pela sensação de prazer mundano, de todas as formas, e do controle de humor e ritmo cardíaco. Inclusive, vários antidepressivos que conhecemos hoje possuem ambas essas composições, ou ao menos uma delas. Eu interpreto a depressão como sendo um sentimento completamente psicossomático, ligado tanto ao organismo, propriamente dito, quanto ao psicológico. Ambos se completam e, quando não existe uma harmonia dinâmica entre eles, partes são prejudicadas. A tristeza e a crise, inevitavelmente, levam à solidão psicológica e ao surto, à autocrítica e, por fim, à loucura. Caminhos fundamentais para construir uma persona sombria dentro de cada um. Pertencente à nascença ou não, é inegável que todo esse remorso existencial auxilia na conjuntura de uma mentalidade debilitada. O Homem que Ri, além de ser uma influência direta para a criação do Coringa, proporcionou ao risonho vilão também uma grandiosa influência na criação de sua mitologia, devido a tudo isso que falei anteriormente. O romance de Hugo e o filme posteriormente concebido deram ao personagem uma aura de insanidade interpretativa e rebuscada, onde a todo momento o sorriso em teu rosto aparece de modo imutável, simbolizando uma alegria falsa e maléfica erguida sobre uma máscara branca, sintetizando toda a crueza e imparcialidade mundana. Ou estamos tristes ou estamos felizes. Para muitos não há meio termo, espaço entre ambos. E, convivendo com tal realidade, cabe a ele proteger-se, jamais deixando que todos enxerguem sua real figura. Assim sendo, temos uma única e real certeza: ele irá rir para sempre, não importa a ocasião. E é aqui que o mito do palhaço pode ser construído, sendo exatamente isso que o torna insanamente peculiar, maluco em todos os sentidos. É o que Kurt Cobain inteligentemente sintetizou em uma única frase: se meus olhos mostrassem a minha alma, todos, ao me verem sorrir, chorariam comigo. O Homem que Ri, além de inspirar na criação visual e psicológica do personagem, levou à criação de uma história em quadrinhos de mesmo nome, lançada nos anos 2000. O conto, escrito por Ed Brubaker com traços de Doug Mahnke, reinterpretou os acontecimentos ocorridos em Batman número 1 de uma maneira muito mais aprofundada e complexa. Particularmente, a considero ainda mais bem feita, já que o número de páginas, o roteiro, as cores e os desenhos foram infinitamente superiores. Inclusive, eu recomendo muito a leitura, caso ainda não a tenha feito. Dá de uma forma espetacular e dinâmica uma sequência perfeita ao Ano 1, escrito pelo Frank Miller. Não enfrentes monstros sob pena de te tornares um deles. Se contemplas o abismo, a ti o abismo também contempla. Foi o que Friedrich Nietzsche certa vez disse. Alan Moore, um dos maiores quadrinistas de todos os tempos, lapidou parte de uma visão realista e depressiva dos palhaços em sua obra-prima, Watchmen, aquela que, nos anos 80, ditou regras, embora não fosse essa a intenção, e mudou tudo o que veio posteriormente. Nela, ele usa como exemplo a figura de Pagliacci, um arlequim cabisbaixo e emocionalmente debilitado, que relaciona perfeitamente com todo o conceito previamente dito pela minha pessoa. Coincidentemente ou não, essa foi a persona que esse mesmo autor usou para exemplificar toda a sua visão para a origem do Coringa em outra grande obra sua, A Piada Mortal. Não só atualmente, bem como em toda a história da humanidade moderna, o mito dos comediantes tristonhos sempre assolou as mazelas de tal arte cômica.
palhaços entristecidos, com lágrimas nos olhos e rodeados por toda e qualquer áurea abalada, já marcaram presença em grandes pinturas ou textos antigos. Convenhamos que, mesmo que você seja a pessoa mais bem-humorada desse mundo, é difícil esconder parte do sofrimento pertencente a cada um. Sabemos que muitos dos comediantes possuem uma desolação muito grande em seus corpos, escondida a 7 chaves. E como provamos isso? Temos casos atuais que refletem essa teoria. Astros como Jim Carrey, um dos meus atores favoritos, que marca presença no hall dos maiores atores de comédia de todos os tempos e que se tornou inspiração para muitas pessoas, já assumiu abertamente lutar contra a depressão. Robin Williams, outro dos mais aclamados artistas de Hollywood, que sempre abria espaço para o humor em seus papéis e, graças a isso, conquistou um lugar no coração de muitos, eu incluso, suicidou há pouco tempo devido a traumas causados de uma forte depressão. Claro que não podemos generalizar, porém é fato que tal coisa realmente acontece em nosso ciclo social. Mas onde exatamente eu quero chegar com tudo isso? Bem, eu quero chegar no que citei há alguns segundos, em A Piada Mortal. Não posso afirmar a veracidade disso, mas acredito que Alan Moore tenha pegado os próprios conceitos de Pagliatti para criar a origem do Coringa em sua pequena obra-prima de 1988, em parceria com outro grande gênio da nona arte, o desenhista Brian Bolland, que aliás é uma das razões por eu gostar tanto de desenhar. Na história em questão, o Coringa está mais insano do que nunca. Ele foge mais uma vez do Asilo Arkham, determinado agora em colocar em prática uma teoria muito pessoal, da qual acredita conseguir um grandioso resultado. Essa teoria é: não importa o quão sã a pessoa seja, ela precisa de apenas um dia ruim para alcançar o que ele mesmo alcançou, a loucura. Para concluir mais um de seus planos maléficos, o palhaço sequestra quem ele acredita ser a pessoa mais sã de Gotham City, o comissário Gordon, e o faz passar pelos mais medonhos e impensáveis tipos de tortura que se possa imaginar, tanto física quanto mentalmente. Ele o trancafia nu, proporcionando dor e agonia a todo instante no coitado, além de aleijar e estuprar sua própria filha, posteriormente lhe mostrando fotos e dando a ele detalhes pavorosos do ato. Tudo isso para que esse temível dia ruim estraçalhe com a psique do policial. É claro que, para completar o show, o insano palhaço recebe seu querido e amado Batman, deixando a brincadeira ainda mais divertida. O Batman não é um ponto negativo, uma distração ou algo que atrapalhe. Pelo contrário, sem ele, tudo aquilo não teria sentido. Uma das pessoas para quem o Coringa quer provar essa sua teoria maluca é para o próprio morcego. O dia ruim que amaldiçoou o Coringa é narrado durante as poucas páginas da história, traçando um paralelo com a narrativa original. Nos é contado que o vilão era um comediante fracassado que, além de ser frustrado por nunca conseguir fazer alguém rir, passava pelo dilema de tentar conseguir dinheiro para sustentar a ele e a sua mulher, grávida. Pensativo e, segundo ele, sem mais alternativas, ele procura a máfia para tentar conseguir uns trocados e agendar um assalto, onde, pela inexperiência e ingenuidade, ele seria um mero bode expiatório. Só que, no dia em que o assalto pretende ser proferido, sua mulher, acompanhada de seu bebê, morrem inesperadamente e, trabalhando com a máfia, ele fica sem escolha para desistir. Tudo já estava praticamente pronto, e não era a porra de uma mulherzinha qualquer e um bebê que iriam estragar todo o plano ou impedi-lo de ser feito. O Coringa, então, vai, só que tudo dá errado. O Batman aparece, ele cai em um tonel de tinta e, bem, vira o grande vilão que todos conhecemos. Tudo em decorrência de um dia ruim, moldado por diversos fatores infelizes. Ao final da história, claro, o herói vence e mostra aos leitores que o Coringa estava errado. Não é apenas um dia que dita quem alguém será pelo resto de sua vida, mas sim o caráter intrínseco de cada um e suas atitudes para livrar-se dos eventuais embaraços. O comissário não enlouquece e o maquiavélico palhaço fica como um mentiroso. Por mais que seja essa a versão que nos é mostrada, não sabemos se, de fato, ela é verdadeira. O próprio personagem diz em um determinado momento: às vezes me lembro de um jeito,
às vezes de outro. Se é para ter um passado, quero que seja de múltipla escolha. Talvez não seja apenas um dia, mas sim inúmeros dias ruins que podem estragar a mente de alguém são. Me diz aí, quantas pessoas boas você já conheceu? E quantas continuaram boas? O tempo, nesse caso, é o maior dos corruptores. O gás do riso, produto pertencente à mitologia do personagem, é, para mim, o maior reflexo da origem contada por Moore nos quadrinhos. E, cara, faz muito sentido ele existir e ser utilizado demasiadamente pelo palhaço do crime. O gás em questão faz com que todos expostos a ele, ou quase todos, venham ao óbito. Literalmente, eles morrem de rir. O que um comediante mais gostaria de fazer com sua excelentíssima plateia? É claro, fazer com que todos morram de rir com suas piadas, principalmente um comediante fracassado, não é? É fato que o trauma sofrido pelo personagem, junto da imensa tristeza que carregava em seu peito, o impulsionou a tornar-se quem ele se tornou. Como já dizia Harvey Dent em Batman, o Cavaleiro das Trevas, ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo se tornar vilão. Quanto mais você se liberar para a maldade, mais a maldade vai passar a fazer parte de você. Se entregar à depressão, ela irá consumi-lo de uma maneira assustadora, tal como a loucura. Somos o que pensamos, tornamos aquilo que realmente tem alguma interferência sobre nós. Esse é o abismo no qual todos devemos passar longe. É o sofrimento, a tristeza, a impotência, coisas pelas quais não podemos nos apegar ou fraquejar, até porque não só a loucura, mas sim todo tipo de mazela só precisa de um empurrãozinho para se manifestar em alguém. Há muito tempo, lá para os anos 40, 50, foi implantado nos Estados Unidos um código de censura nos quadrinhos de super-heróis, fazendo com que tudo ficasse sem muita violência e infantil demais. Não que isso seja um grande problema, até porque quadrinhos são majoritariamente feitos para crianças. Isso ocasionou, obviamente, na descaracterização do que hoje entendemos a respeito do Coringa e de tantos outros heróis e vilões que praticavam suas cenas de ação e vilania. Com a derrocada do código de censura, as comics puderam, enfim, tocar em temas mais sérios e pesados, assim como investir em histórias mais arriscadas. Dessa leva, temos a fase do Lanterna Verde e Arqueiro Verde, que abordam o consumo de drogas e o racismo. Temos também a morte da Gwen Stacy, que simplesmente finalizou a Era de Prata e iniciou a Era de Bronze nas histórias em quadrinhos, entre muitas outras. Com essa descaracterização, se é que podemos chamar assim, sofrida por inúmeros personagens, aqui abordando com mais aprofundamento o Coringa, Grant Morrison, um dos maiores autores que já passaram pelo mundo dos super-heróis, e com certeza um dos meus prediletos, interpretou e condensou tudo isso em um único diálogo que podemos ver na história do Batman, Asilo Arkham, uma séria casa em um sério mundo. Lá, Morrison diz: diferente de mim ou de você, o Coringa não parece ter controle sobre as informações sensoriais que recebe do mundo externo. Sua mente pode lidar com a barragem caótica de estímulos, deixando-se levar pelo fluxo. Por isso, em alguns dias, ele é um palhaço infantil e, em outros, um psicopata assassino. O Coringa não tem uma personalidade verdadeira. Ou seja, um mesmo personagem possui diferentes facetas. Ele pode ser escrito por diversos roteiristas diferentes, desenhados por inúmeros artistas aleatórios, ou mesmo interpretado por diferentes tipos de atores. Esses dão ao personagem características próprias, fiéis e autorais ao mesmo tempo, fazendo com que eles não passem por essa chamada descaracterização. E é aí que nós entramos no próximo tópico a ser abordado. O trabalho de Heath Ledger no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008,
tornou-se uma das coisas mais memoráveis e marcantes da história do cinema, se pararmos para refletir. Não só pelo roteiro afiado e magistral que Christopher Nolan desenvolveu para contar sua história proposta, adaptando o personagem de uma forma sem igual para a dita realidade, mas também pelo esforço descomunal em conseguir catalogar e esmiuçar todos os trejeitos, a vilania e a psicopatia do personagem que Heath Ledger fez. O filme possui inúmeros elementos dos quadrinhos que até agora citei, A Piada Mortal e O Homem que Ri, que nada mais é do que uma releitura de Batman número 1. Além, é claro, de ter vários temas abordados em O Longo Dia das Bruxas, que utiliza com autoridade a poderosa máfia de Gotham. Essa é outra de minhas histórias prediletas do morcego. Eu considero Cavaleiro das Trevas uma perfeita adaptação e reinterpretação de todas essas histórias. O não tão experiente ator australiano, na época com poucos filmes em seu histórico, dentre eles a excelente comédia romântica 10 Coisas que Eu Odeio em Você, a produção O Patriota, onde contracenou com um de seus maiores ídolos, o também australiano Mel Gibson, e, não menos importante, O Segredo de Brokeback Mountain, que deu a ele todo o enfoque para que saísse de vez do anonimato e alcançasse o devido reconhecimento, penou inicialmente com as críticas perante a escolha de Nolan para o papel. Dito que não produziria uma atuação decente, tampouco possuía masculinidade o suficiente para interpretar o vilão, baseado em argumentos preconceituosos referentes à sua atuação no filme de Ang Lee, Ledger deu a volta por cima e, sem dúvidas, deixou a sua marca no cinema contemporâneo. Poucos possuiriam a oportunidade a ele dada, e isso o fez empenhar-se o máximo possível, dando o melhor de si para esse trabalho. Boatos dizem que Jack Nicholson, premiado e excelentíssimo ator que deu vida, também, ao personagem no filme solo do Batman em 1989, alertou Ledger da loucura e danificação mental que o personagem poderia lhe causar. O Coringa, por possuir toda essa complexidade, poderia, de fato, interferir na vida pessoal do australiano e, possivelmente, trazer pequenos danos à sua sanidade durante seu estudo metódico. Porém, nada disso pode ser afirmado e, sinceramente, acredito que tal notícia tenha se espalhado após a sua morte apenas para angariar mais atenção à produção. Ledger, como muitos atores, usou de um artifício muito conhecido para dar vida ao vilão na superprodução da Warner Bros., o chamado O Método. Dedicou-se inteiramente a estudar quem era o personagem, todas as suas personas, ideais, filosofia e, obviamente, seu peculiar comportamento. Para isso, o ator criou uma ferramenta, hoje conhecida pelos amantes pesquisadores e admiradores de seu trabalho como o Diário do Coringa. Nele, Ledger transcreveu à mão todas as suas falas, além de colar inúmeras imagens de suas principais inspirações para a montagem do personagem. Dentre elas estavam quadrinhos da Era de Prata e Bronze, como o já abordado A Piada Mortal, cenas de Laranja Mecânica com o personagem Alex, protagonista caótico da obra, interpretado por Malcolm McDowell, animais que ele usou de base para controlar o seu andado e seus movimentos, dentre inúmeras outras maluquices inspiradoras. Transcrever as cenas, além de ajudá-lo a decorar suas falas, proporcionou a ele um domínio sem igual de suas palavras. Era como se o que estava escrito naquelas pequenas páginas não pertencesse ao roteirista, nem à composição de cena como um todo, mas sim dava uma sensação de propriedade. Aquelas palavras lhe pertenciam, logo pertenciam de fato à mente maquiavélica do Coringa. Antes de um bom herói, todo contador de história deve focar-se na construção de um bom vilão. Ele é o responsável por ditar as regras durante a maioria dos contos, além de ser o grande causador e precursor da existência histórica da obra. E o Coringa de Ledger e Nolan faz isso com perfeição. Para mim é, sem dúvidas, a melhor versão de um vilão dos quadrinhos no cinema. E, dito isso, ainda complemento, será praticamente impossível de ser superado. Durante a história, assim como em A Piada Mortal, o Coringa de Ledger mostra-se confuso e mentiroso, abordando diversas origens diferentes.
Se é para ter um passado, então que ele seja de múltipla escolha, não? Claro que são abordagens completamente diferentes, com visões próprias e autoridade, porém, não torna-se nem um pouco um demérito. Diferente do comediante fracassado de Moore, o palhaço de Ledger é mais caótico, distanciando do cinismo vilanesco que vemos na maioria dos quadrinhos, todavia, mantendo sua fidelidade insana. Como Pagliatti, ambos os Coringas possuem algo em comum: a tristeza e a frustração. Não apenas em relação à motivação que fez ambos virarem essas monstruosidades, mas também em relação à falha apresentada em ambas as histórias. Desde o trágico passado à derrocada infame que encontraram no final dos contos. O Coringa de Moore queria provar que um dia ruim é capaz de dilacerar a mente do mais são dos homens. E o Coringa de Ledger e Nolan quer demonstrar a sujeira, o egoísmo e a indecência que todas as pessoas, criminosos e cidadãos corretos, possuem dentro de si. Na história, além de tentar a todo momento corromper a mente brilhante e bondosa de Harvey Dent, que ao final infelizmente consegue, ele coloca 2 navios lotados à deriva, repletos de explosivos, dando a uma embarcação o controle que explodiria a outra, e vice-versa. Um dos navios estava repleto de criminosos, o outro, pessoas comuns, os chamados cidadãos de bem. Caso um deles não se explodisse até um determinado horário, o controle pertencente à sua pessoa seria acionado e ambos iriam pelos ares. Como dito, ele se frustra, já que sua teoria referente à podridão interior de cada ser humano se diz infundada. Existem exceções, é claro, como foi o caso do Harvey. Porém ali, naquele derradeiro momento, ninguém teve coragem de acionar os explosivos, mesmo que isso pudesse custar a vida de todos. Rousseau dizia que o homem nasce neutro e o sistema social educa ou realça seus instintos, libertando seu psiquismo ou o aprisionando. Normalmente, ele vê-se aprisionado. O homem é bom por natureza e é a sociedade que o corrompe. Mas isso, claro, vai de cada um. Alguns tornam-se manipuláveis, outros não. Lembram o que eu disse no começo do vídeo quando falava sobre Gwynplaine? O destino e o ambiente ao seu redor o moldaram e o transformaram. Da mesma forma, aplico isso aos Coringas de Moore e Ledger. De fato, seria uma loucura tão grande, até mesmo para o Coringa, saber que ele, na verdade, não é uma pobre vítima do sistema por necessidade, mas sim por escolhas. Nossas escolhas nos moldam, independente se são benéficas ou não. Heath Ledger disse em entrevistas, pouco antes de falecer, que o Coringa havia sido o personagem mais divertido que já interpretou, e destrinchar todas as suas façanhas e mentalidade foi o trabalho de sua vida. O personagem, na época, possuía cerca de 70 anos de história, então grandes materiais para moldar a sua visão moderna e genial não faltaram. Merecidamente, o ator congraçou-se com diversos prêmios pelo papel e marcou a vida de muitos cineastas apaixonados. Eu digo que tanto o Homem-Aranha de Sam Raimi quanto o Batman de Christopher Nolan mudaram a minha percepção em diversos aspectos. Ambas as produções deixaram suas marcas e ensinaram-me, além de caráter e superação, que nem sempre o caminho certo é o mais fácil, muito pelo contrário. E o Coringa de Heath Ledger? Bem, eu não estaria aqui hoje se não fosse por ele. Eu agradeço a Deus por tê-lo deixado nos presentear com seu talento, ao menos uma última vez, antes de levá-lo consigo. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Falando em Homem-Aranha, esse pode ser o tema do meu próximo vídeo. Vamos ver. Bem, isso é tudo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de coração, porque esse vídeo realmente deu muito trabalho. E não se esqueçam de curtir ou dar dislike, comentar, compartilhar e ajudar esse canal de alguma forma a crescer. Eu me despeço agora. Tchau.
Não me fazia sentir, não consegui entender o